Na véspera de Natal, eu tive uma pancreatite aguda que me levou a uma internação hospitalar e um passeio de ambulância de Paraty até o Rio de Janeiro para passar um Réveillon inesquecível em uma enfermaria de hospital na cidade maravilhosa. Mas, felizmente, já estou melhor. Passou o susto, ainda temos que descobrir o que aconteceu, né? Tem ainda coisas para o Pâncreas Combat não acabou ainda. Mas tá melhor agora, né? Pô, o cardápio do Deixarte do #Sal vai ter que mudar por uns tempos. Estou me recuperando em Niterói e esperando o resultado de um exame para definir os próximos passos. E aqui, olhando da costa, noto que de todas as restrições que eu tenho hoje, a que mais me dói é estar longe do mar. Você pode achar que é meio romantismo demais e tal, mas eu me sinto igual aqueles pinguins que são achados na costa, recuperados e estão esperando para voltar no mar. Só falta colocarem um anel de identificação na minha perna. Já já eu volto. Mas enquanto esse reencontro não acontece, vou falar de um outro reencontro. Depois de um tempo em Ubatuba, tínhamos um compromisso em Paraty, o lugar onde o #Sal começou. Acabou sendo bem mais chuvoso do que a previsão dizia. Nos assusta. Muita coisa nos assusta, mas não. Há muitos lugares que ainda não visitamos em Ubatuba. E há também muitos velejadores morando em seus barcos. Tem que sair de churrasco aí, que já saiu. Ó, não saiu muita coisa não, nós estamos esperando o gaúcho chegar. Vamos voltar aqui antes de subir mais a costa. Depois de velejar contra o vento e com chuva, chegamos à noite na Ilha da Cutia, umas 10 milhas antes de Paraty. Não é patrocínio do Uber, mas, cara, tá tão legal. Cara, dá pra chamar pelo aplicativo aí ou não? Tem. Dá pra chamar pelo canal 16, a gente escolhe o canal, combina o local. Só passar as coordenadas. Já passa a cerveja aí. Longitude, latitude. Esse aqui é... Encontramos velhos amigos como o Jack e Angelita do Onyx, o Paulo e Rose do Papi, e curtimos um dos nossos lugares preferidos em Paraty. A Ilha da Cutia é um dos ancoradouros mais clássicos de Paraty. Talvez um dos lugares mais protegidos para ancorar que já conheci, sem correntes e protegido de todos os ventos. Nada como 3 dias de chuva sem internet para conseguir botar a edição dos episódios em dia. Essa travessia a gente não selou direito uma gaiota na frente lá, tinha que apertar mais os parafusos e entrou água, porque mexia muito, então vinha muita água por cima do convés. E aí a gente teve alguns prejuízos. Um carregador do drone, um carregador do notebook e o meu iPhone. Bobagem, a gente devia ter selado as coisas. Mas entrou d'água dentro do barco um pouco, né? Uns pingos, assim, mas caiu bem dentro dos eletrônicos. Aí eu tô tentando salvar meu iPhone, ele entrou água aqui, ó. Era pra ser a prova d'água, né? Tipo, foi respingo, não caiu dentro d'água. Foi só um respingo, bem respingo mesmo. Mas entrou água aqui, ó. Aqui, agora secou um pouco aqui quando eu abri, mas tava tudo molhado dentro. E aí eu vou limpar com álcool isopropílico, que tá no fim. Tem que comprar mais, isso aqui é muito importante. E rezar pra não perder aí uns 3 mil reais. Que não podíamos perder agora. Pelo menos voltou a ligar, mas o áudio e a câmera da frente já não funcionam mais. Não vai durar muito. Toda chuva, por mais longa que seja, um dia para. Ao sair para secar as nossas roupas, senti aquele cheirinho de terra molhada vindo da mata. E a sensação de que estava voltando para casa. Era hora de voltar para Paraty. Depois de tudo que a gente passou, hein? Estamos de volta. Paraty. Não pra ficar, mas a gente quer curtir bastante aqui, um tempo bom. Paraty, engraçado, né? Porque a gente tá sempre cada vez num lugar. Eu tenho várias casas, assim, né? Lugares que eu considero meus, assim, né? Bagé, obviamente, Rio Grande. E São Paulo, onde eu vivi quase 20 anos.
Paraty, que é minha casa no mar, né? Então aqui eu me sinto muito em casa. Parece que aqui eu não tô viajando. Parece que agora eu voltei pra casa, assim. Muitos amigos, muitos mesmo. Muitos estão na Refeno, né? Alguns vão voltar, outros não. Isso faz parte da vida a bordo, né? Vamos subir pro Caribe, a gente vai se ver daqui uns anos. Demais, cada lugar... Eu voltei aqui várias vezes por causa da flotilha, mas o meu barco agora é diferente, né? Eu não tô a passeio, eu tô vendo de volta os lugares, assim, muito legal. A temperatura do vento já é outra, né? Paraty mostrando que também tem vento. Que vai e vem, mas tem. Quem diria, Paraty? A gente podia até velejar, mas tem que carregar a bateria para editar. Agora a gente vai chegar ali na Praia do Bom Jardim, um pouco antes da Praia dos Vagabundos, que a gente quer terminar de editar antes de encontrar a galera. Então vou deixar carregar a bateria um pouco. Depois que encontrar a galera, aí não vai ter clima de editar. Estávamos há 2 anos fora e já tínhamos passado por tanta coisa, conhecido tanta gente. Foi mágico rever tantas ancoragens que amamos. Praia dos Vagabundos, depois de tanto tempo, que legal. Que legal. Chegando aqui, a gente deu uma paradinha em alguns outros lugares de Paraty mais afastados, assim. A gente precisava botar umas coisas da edição em dia, mas agora a gente tá chegando aqui em Paraty, já tô vendo os primeiros barcos ali da Praia dos Vagabundos. Maria do Engenho em seguida, que legal. A gente vai ficar aqui entre Angra e Paraty uns meses, acho que até o carnaval, sei lá. Andando por aqui, tem muita coisa pra mostrar aqui, é muito legal estar por aqui, passa muita gente aqui, então acho que vai valer a pena. E acho que a gente vai dar uma descida também depois de volta pra Ilhabela e Ubatuba. É bom estar de volta aqui. Vejo a hora de encontrar o pessoal, dar uma descida também ali na cidade, comer um sorvete de mascarpone. No resto da semana, o vento ficou mais leste e preferimos ancorar atrás da Ilha da Bexiga, para se proteger do pequeno balanço que ele fazia. Tem que colocar aquele... Paraty. Ah, Paraty. Tava com saudade já. E ali tá a Praia dos Vagabundos, a marina onde a gente ficava. E aí aqui tem, ó lá, vizinhos. Jack, Angelita e Paraty 2. E aí a gente tá usando o Pier 46 como base. E tá lá tendo um apoio legal, assim, a gente vai de bote até lá também, às vezes, pra cidade. Tem o Pier dos Pescadores, que diz que tá ok deixar o bote também, a gente deixou uma vez lá, foi tranquilo também. Aí Paraty é demais, né? Que cidade. Só que aconteceu uma coisa que assim, ó, tecnicamente a gente tá viajando ainda, porque a gente não vai parar aqui, né? Só que parece que agora eu tô em casa e não tô mais viajando, parece que é uma folga na viagem, sei lá. O que os pessoal não é verdade, mas é como eu me sinto, Paraty é minha casa, assim. Outra coisa que sentimos saudade eram os cardumes de Paraty passando pelo barco. Eles ficam se alimentando na lâmina d'água. Nossa senhora, peixe espada. 4ª vez que um peixe pula no bote. Dessa vez eu não consegui salvar, nas outras 3 sim. Tipo, esse peixe, né, podia comer, né? Mas não tá cheirando mal até. Coitado.
Você que tem uma ideia de por que eles pulam assim? Fugir de predador? O que... Escreve nos comentários aí. Pisei nessa água cheia de cheiro de peixe aqui, que é uma coisa que me incomoda. De noite eu vou subir isso aí e lavar. Algumas vezes a chuva vem, incomoda, molha, dá frio. Mas quem não sai na chuva, dificilmente veleja em direção ao arco-íris. E não costuma dar o devido valor a um dia de sol. Chegar em Paraty novamente me fez pensar muito em quando comecei a velejar. Tô mantendo aqui 2 nós firmes e fortes. Não sei que horas eu vou chegar no Cedro, mas eu não tô nem um pouco preocupado. Tá muito bom isso aqui. O piloto automático tá tocando, tem umas ondinhas bem pequenas. Tá ótimo. Puxa, engraçado, né? Faz horas que não me sentia tão relaxado. Não tem outro lugar pra chegar, nada, tanto faz, só tô velejando, nada mais. Às vezes eu esqueço de fazer isso. Como me sinto à vontade aqui na água. Um problema de saúde preocupante como uma pancreatite me fez repensar a vida toda. Por que será que às vezes precisamos de algo assim para conseguir ver o óbvio? Talvez porque certas coisas temos como garantidas. E somente no momento que nos são tiradas é possível sentir a sua importância. O problema é que em alguns casos é tarde quando percebemos. Nesses dias aqui no Rio, esperando os meus exames, faço uma lista delas na cabeça. Quem sabe não dou importância a elas antes de ficar doente novamente. Nunca sabemos o tempo que ainda temos. Se quiser fazer algo importante, faça. Se gostou do episódio, deixe um like, um comentário ou ajude a compartilhar o #Sal. Se gostou muito mesmo, deixe um café para nós no Apoia-se e ajude o projeto a se manter.